Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Maicon, da MAP, Soluções em Contabilidade, da Financeiron Serviços de Terceirização Financeira. Qual a diferença de contratar um MEI e um funcionário? Essa tem sido uma pergunta frequente no nosso Departamento de Recursos Humanos aqui da MAP, Soluções em Contabilidade. Por essa razão, eu resolvi fazer um vídeo para tentar explicar um pouquinho para você qual é a diferença na contratação terceirizada de mão de obra para a contratação CLT. Assiste aí e fica até o final, porque eu vou demonstrar para vocês um conteúdo exclusivo que nós montamos para poder ajudar você a tomar a melhor decisão no momento da contratação. Vem comigo! Antes de falar da contratação de um MEI ou de um funcionário para prestação de serviço, é importante a gente entender o processo de terceirização de mão de obra. Até março de 2017, nós tínhamos algumas regras específicas que determinavam que a contratação terceirizada só poderia ocorrer quando não tivesse relacionada à atividade principal da empresa. Por exemplo, uma empresa que é uma indústria de calçado, ela não precisaria contratar pessoas para fazer a parte do trabalho de portaria, segurança. Ela poderia terceirizar esse serviço para uma outra empresa. Depois de sancionada a Lei 13.429 em 2017, toda e qualquer empresa passa a ter a possibilidade de contratar terceirizados para executar a mão de obra, inclusive da atividade principal da empresa. No entanto, existem algumas condições básicas para que essa relação aconteça. A principal delas é que a empresa ela obrigatoriamente deverá ter um registro na junta comercial e no CNPJ. Além disso, a empresa também precisa ter um capital social integralizado compatível com o número de funcionários, seguindo essa tabela aqui. Agora que já sabemos dessas condições mínimas, vamos ao assunto do vídeo. É possível contratar um MEI ao invés de um funcionário? O MEI ele é uma pessoa jurídica, logo ele tem CNPJ e inscrição na junta comercial. Então ele segue os requisitos mínimos que a gente comentou há pouco sobre as condições para a contratação terceirizada. Já com relação ao capital social integralizado, via de regra o MEI ele pode contratar até um funcionário pagando um salário mínimo para ele. De acordo com aquela tabelinha que eu mostrei para vocês há pouco, nós teríamos então que ter no mínimo de R$10.000 de capital social integralizado para que esse MEI pudesse exercer atividade terceirizada dentro de uma empresa. Aí é o seguinte, quando você opta por contratar um MEI ao invés de um funcionário, você tem que estar atento a algumas premissas também que podem descaracterizar o contrato de prestação de serviço terceiro, trazendo a condição de vínculo trabalhista. Então, os pontos que você tem que ter atenção são verificar-se na relação à subordinação, ou seja, se aquela pessoa que está prestando serviço como MEI, ela recebe ordens e as executa, e também se ela tem a obrigatoriedade do cumprimento de horário. Isso pode caracterizar o vínculo trabalhista. Outra condição é a condição de onerosidade, ou seja, você paga pelo serviço terceirizado de forma recorrente, mensal, como se fosse o salário. Se isso acontece, você também pode ter a descaracterização do vínculo de pessoa jurídica com pessoa jurídica. E por último, se conectado e acontecer simultaneamente com os demais tópicos que eu passei, é a habitualidade. Se aquele MEI ele só presta serviço para sua empresa, então também corre-se o risco de você ter uma descaracterização da terceirização e passar a ter uma caracterização de vínculo trabalhista. O que é importante e o que tem que ter muito cuidado, tá? É que quando isso acontece, você passa a estar sujeito a recolher as multas que são previstas na CLT pela falta do registro do funcionário de maneira adequada. Tá? Então a terceirização, para que ela possa valer, você tem que atender todos esses critérios. Outra informação também que é comum a gente receber de dúvidas do pessoal é se eu posso mandar embora, desligar o meu funcionário e recontratá-lo como MEI. A lei ela também determina que para isso o funcionário ele não pode ter nenhum tipo de vínculo com a empresa nos próximos 6 meses à data do desligamento.
Então, se acontecer de você desligar e já recontratar ele como um MEI, isso não é permitido pela legislação. Você tem que esperar 6 meses e não pode ter nenhum vínculo com esse funcionário até a recontratação dele como MEI. Com base em todas essas informações que eu te passei até agora, você deve estar pensando, bom, mas será que compensa mesmo contratar um funcionário ou uma pessoa como MEI ao invés de contratar como funcionário? Bom, financeiramente falando, você só vai saber se é vantajoso ou não colocando isso na ponta do lápis. E para fazer todas essas contas, nós criamos uma planilha que está disponível aqui no link que está na descrição desse vídeo para você fazer o download e poder preenchê-la para poder ter as informações. Ela é uma planilha calculadora, e ela faz um comparativo dos valores que são gastos pela empresa quando contrata-se através de uma terceirização, como MEI, ou quando ela contrata como funcionário. E também demonstra para o funcionário quais são os valores que ele irá receber de forma líquida, sendo funcionário ou sendo MEI. Bom, mas antes de eu te mostrar a planilha, eu gostaria de pedir para você dar uma forcinha. Clica aqui no joinha, né? Dá um like aí no vídeo se você gostou, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal para a gente continuar gerando conteúdo relevante para você que é empresário. Ok? Então vamos à planilha. Bom, essa é a planilha de calculadora que nós fizemos para valores comparativos de funcionário ou de MEI. Tá? Aqui na planilha nós temos esses campos em amarelo, que são os campos editáveis, tá? Que você pode preencher aqui de acordo com a realidade de cada situação ou de cada empresa. Tá? Vamos colocar aqui na simulação que a vaga que eu estou ofertando, a vaga que eu quero disponibilizar para o mercado, para os possíveis candidatos a trabalharem na minha empresa, ela vai pagar R$3.000 aqui de remuneração. Aqui eu estou colocando dias úteis no mês, 22 dias, que é para poder calcular valores de vale-refeição e vale-transporte que são obrigatórios no pagamento na condição de CLT, né? E quantidade de vales-transportes fornecidos aqui e o valor do vale-transporte diário. Tá? Nessas condições, essa planilha ela vai calcular para a gente aqui do lado esquerdo a remuneração do funcionário. Tá? Então ele vai pegar esses R$3.000 e vai calcular tudo o que teria de impacto financeiro na parte do cálculo do funcionário e se essa mesma condição aqui estivesse no MEI, ele vai calcular aqui desse lado direito, nessa planilhinha. Então veja só, o que impacta na remuneração do funcionário? Então ele teria descontos aqui de INSS, o fundo de garantia de 8% é pago pela empresa, contribuição sindical de um dia trabalhado. Esse aqui a gente já fez um rateio baseado em um ano, tá? E normalmente essa contribuição sindical ela era recolhida em março, né? Agora também não é obrigatório o recolhimento dela, mas enfim a gente colocou aqui na planilha para poder acompanhar o cálculo. Imposto de renda, pessoa física, retido na fonte, também já está considerando o cálculo aqui na tabela progressiva de imposto de renda. Vale transporte, vale alimentação, e nós também já calculamos aqui para ter a previsão de desembolso financeiro, as provisões de férias, 13º, fundo de garantia sobre férias 13º, INSS sobre férias e também INSS sobre 13º. Tá? No final das contas, o que acontece? Esses 3.000 aqui que seria a remuneração prevista, ela vai gerar para a empresa um desembolso financeiro de R$ 4.127,91. Tá? E o funcionário ele vai receber desses 4.000 no mês R$ 2.481,33. Tá? Se eu considerar essa remuneração mais o fundo de garantia, que é o 8% que é recolhido pela empresa, então o total que esse funcionário poderia receber considerando a remuneração, o fundo de garantia, não que ele vai receber esse fundo de garantia, mas esse FGTS vai ser depositado numa poupança para ele, não numa poupança, né? Esse FGTS, aliás, ele vai ser depositado no fundo do governo lá, então quando ele, agora com as regras novas, ele pode receber esse fundo de garantia quando ele faz aniversário ou quando ele tem o seu desligamento da empresa sem justa causa.
No final das contas, nesse mês o funcionário teria por direito R$ 2.721,33. Se ele fosse um MEI, ele ia ter um desembolso de R$ 54,90, que é a DAS CIMEI, e aqui ele teria um imposto de renda de R$ 10,20. Tá? Como que é calculado? Né? Às vezes as pessoas pensam também assim, mas é MEI, então o MEI ele não tem imposto de renda para ser pago, paga só o imposto do Simples. Não, está enganado. O MEI tem que ter mais cuidado ainda com o imposto de renda da pessoa física, porque a base de cálculo do imposto de renda pode ser a base de cálculo do valor total do faturamento que ele teve. Tá? Para isso, quando é prestador de serviço, a gente consegue ter o que a gente chama de presunção do lucro. Tá? Ou seja, parte do valor que ele recebeu da empresa é considerado como lucro líquido isento de tributação. Outra parte é base de cálculo para a base do IR mesmo, então ele teria que recolher o imposto de renda. Tá? No caso da prestação de serviço, a presunção é de 32%, conforme está aqui na planilha. Então a base de cálculo do IR é o total de 3.200 menos os 32%. Tá? E aqui, conforme a tabela progressiva, ele vai ter a incidência do IR aqui de R$ 10,20. Tá? Então no final aqui, ó, o que acontece? O funcionário, né, ou terceirizado, ele receberia da empresa R$ 3.000. Esse seria o desembolso da empresa nessa contratação como MEI. O recebimento líquido dele seria os 3.000 menos os R$ 54,90 menos os R$ 10,20. Sobraria para ele aqui, então, nessa condição, um valor de R$ 213,57 a mais por mês do que ele receberia com LT. Tá? Então, nessa condição de R$ 3.000. Se você pagar R$ 1.500 de salário, ele vai fazer todas as continhas aqui, e para o funcionário é mais vantajoso ele ser registrado como CLT, porque daí aqui, ó, ele vai ter uma remuneração maior como CLT de R$ 42,26. E aí tem um detalhe, tá? Se o funcionário ganhar mais de R$ 6.750, deixa eu ver aqui, 6.800. O que vai acontecer, tá? O MEI ele tem um sublimite, então você pode pagar no máximo, né? Ou uma empresa, para ela estar enquadrada como MEI, ela pode receber no máximo R$ 81.000 por ano. Isso dá o equivalente a R$ 6.750 por mês, tá? Se você colocar aqui como salário um valor superior a isso, aqui na planilha ele já vai mostrar para a gente aqui uma atenção para verificar o sublimite do MEI anual, tá? Então isso tem que ter muito cuidado aqui para não contratar o MEI dessa forma, porque daí o que vai acontecer? Ele acaba saindo das premissas legais para poder ser terceirizado. Então aí ele não pode mais ser MEI, daí ele tem que regularizar a empresa, colocar, né, mudar a situação dela na junta comercial, na Receita Federal e tudo mais. Então esse também é um critério que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer a contratação do MEI. Tá? Então é isso, pessoal. Essa planilha, como eu já comentei, ela está disponível para download aqui no link da descrição do vídeo. Tá? Caso você tenha alguma dúvida ou gostaria de alguma informação adicional, também na descrição eu tenho os meus contatos ali, então tem o número do telefone do WhatsApp aqui do escritório, e se você quiser também você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo, que daí eu sempre respondo, acompanho aqui para ver quais são as principais dúvidas. Além do mais, se tiver mais algum assunto também que você gostaria de saber, né, envolvendo contabilidade, envolvendo gestão financeira, planejamento estratégico, manda aqui sua sugestão que a gente vai colocar um vídeo aqui especialmente para você no nosso canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau!